Nessa cicatriz tinha um buraco exposto no meu intestino, que cabia um copo com água de 150 ml. Há exato um ano atrás, em agosto, exatamente 10 de agosto, ele começou a se sentir mal, passou muito mal. E na casa de um amigo, o amigo nos encaminhou para uma UPA. Ele sentia fortes dores abdominais. Lá na UPA, eles fizeram um raio-x e disseram que tem que internar. Quando saiu a vaga no hospital, ele foi transferido. Enquanto esperava o resultado, eu fiz a visita de manhã para ele no hospital. Quando eu cheguei em casa, ele me ligou e disse: volta porque saiu o resultado do exame e eu estou indo para o centro cirúrgico. E depois ali de quase 4 horas de cirurgia, a cirurgiã vem e conversa comigo. E ali o chão se abriu diante dos meus pés, porque eu jamais imaginava a situação que a gente ia viver. Quando ela disse que durante a cirurgia eles localizaram um tumor que, pelas características, ela já sabia que era maligno e que estaria em estado avançado. Eles retiraram 18 centímetros do intestino para retirar o nódulo principal e os linfonodos que estavam ali, já tinham se criado ali também. Até que uma noite acordei e quando eu percebi que começou os pontos a vazar. Então eles me internaram novamente e no dia seguinte eles abriram a minha barriga nesse estado aqui. Chegaram a abrir, que cabe um espaço de 15 centímetros de largura. Eu cobri com gaze porque era tão feio que dava para ver os órgãos. E foi nessa aqui que começou a guerra, porque eles falaram para mim que era uma fístula devido à cirurgia e falou que essa fístula se fecharia ao decorrer do tempo. E não foi isso que aconteceu. Toda semana ele precisava ir para o centro cirúrgico para refazer aquele curativo. Neste período ele ficou 3 meses sem comer nem beber nada. Toda a alimentação entrava por veia central. E nesse período que eu fiquei sem comer, eu perdi 30 quilos. Todo o tempo eu era preparada para a morte dele. Nós temos 2 filhos pequenos, onde estava com um menino de 4 e a menina de 8. E aquelas crianças em casa sentiam essa falta e choravam. Então, constantemente, o menino ele chorava. E antes de dormir, ele gritava: cadê meu pai? E quando chegar lá, sempre recebeu, não tem jeito para ele. Essa era a colocação dos médicos. A gente está tratando ele para qualidade de vida, para dar para ele qualidade de vida, mas não que ele vá conseguir ter a vida de volta. Todos os procedimentos que eles tentavam não deram certo. Eu cheguei até a usar essa bolsa de colostomia, porque esse líquido, quando descia na pele, chegava a queimar. Ele escorria e queimava, e eu chorava de dor. Até que chegou a Fogueira Santa. E eu já conhecia o caminho. Eu já conheço o caminho do altar, de ter respostas do altar. Então, eu disse: agora vamos partir para o altar, porque o homem já disse que ele não tem o que intervir na situação. E nesse período começou a caminhada da fé, né, rumo ao Rio Jordão, nova vida no Rio Jordão. E nós acompanhávamos, eu em casa, sozinha, e ele assistia lá no hospital também, conectado. E cada testemunho avivava a nossa fé. Eu lembro bem que tinha uma chamada, que foi a do fim de feira, e falava: talvez hoje você esteja nessa situação, você é o fim de feira. E era assim que a gente se sentia naquele momento. É o diagnóstico que ninguém quer. Era a situação dele no hospital que já não tinha o que fazer. E foi essa fé ali que trouxe essa certeza de dizer assim: na próxima Fogueira Santa, a gente vai estar lá, contando esse testemunho. Eu lembro de uma situação que o bispo Renato colocou a cabeça dele na câmera e falou assim: você que está nessa situação, passando por essa situação,
você também vai receber a bênção de Deus. Eu oro, meu Pai, para que haja uma mudança de pensamento nesta pessoa. Sim, que os pensamentos ruins, os pensamentos de derrota, de que não tem mais jeito, de que a vida dela já está estragada e não vai mais consertar, esses pensamentos malignos agora saiam dessa cabeça e comecem a mudar. A minha voz entra, meu Pai, nesse corpo, em nome do Senhor Jesus, que ele reaja, que a doença saia. E quando ele falou aquelas palavras, aquilo moveu a minha fé. E naquele momento que a gente tinha de recursos, nós depositamos no altar, porque não adiantava nada. Nem se eu pegasse todos os recursos que tínhamos e colocasse na mão do médico, não resolveria, não faria diferença, porque para eles era, por que ele vai perder o pouco tempo que tem longe da família? Vamos dar para ele, para que ele esteja com a família ao longo desse tempo. E veio Natal e Ano Novo. Então vamos equilibrar, mandar para casa e deixar ele passar esses dias com a família. Ele saiu do hospital e nós fomos direto para a igreja. E ele subiu ao altar e fez ali o sacrifício dele, naquela sexta-feira. No altar, eu não falei muito. Eu só disse para Deus: responde. Eu não tenho tempo para esperar o milagre acontecer. Então, o Senhor tem que fazer o milagre agora. Foi só. Ao longo daquele tempo todo, eu já tinha clamado a Deus. Deus já conhecia a situação. Então, no altar, eu parti mesmo para o desafio. Dizer, agora o Senhor tem que responder. Aquela semana, aquela sexta-feira que ele veio, ele subiu ao altar. À noite, ele já voltou a passar mal. No sábado, ele retornou para o hospital para viver os piores dias que tinha vivido até ali. A situação estava tão grave que escorria, não minava, escorria mesmo bastante. E eu lembro também que eu falei para minha esposa de tanta dor que eu estava sentindo, eu tomava tanta morfina, que eu falei para minha esposa, me ajuda. Eu falei para ela, me ajuda porque eu não estou aguentando mais de dor. Aí ela falou assim, o que você falou? Disse, eu não posso. E aí eu falei com Deus. Digo, Deus, se eu que sou humana, se eu pudesse, se tivesse ao meu alcance, eu agora o ajudaria, eu tiraria essa dor? Como que o Senhor, que tem todo o poder, não tira? Depositar no altar o recurso ou a nossa condição não é o mais difícil. Às vezes o mais difícil vai ser continuar crendo depois que você desce daquele altar. E foi essa parte mais difícil. E ali, ao longo do tempo, Deus ele foi acalmando o nosso coração e dizendo, eu continuo contigo, eu não te abandonei, pode confiar que eu estou contigo. E depois de mais de 25 cirurgias, aquilo que não tinha acontecido, aconteceu, fechou. E antes eles mandavam ele para casa assim, aberto com um curativo. E a última vez que ele recebeu alta foi quando ele já veio assim, completamente fechado. E aí a gente tem a certeza de que era Deus e somente Deus quem podia solucionar. E de dizer assim, ninguém pode dizer que não foi Deus, ninguém pode ter essa honra. Ela pertence ao nosso Senhor. Assim que ele recebeu alta do hospital da cirurgia, ele passou pela consulta com a oncologia. E ao longo desse prazo também era feito os exames oncológicos. E quando ele foi para a consulta, o clínico lá leu tudo, viu tudo, colocou e ele disse, não tem indicação para tratamento. Os exames estão dentro de todos os parâmetros normais. E teve o retorno com o cirurgião de novo. Ele olhou, não vai para tratamento? A gente, não, ele disse que não. Aí ele olhou os exames e pediu para refazer. Ele refez os exames e os parâmetros continuavam dentro da normalidade. E aí depois de 6 meses de internação, com um período clínico de 8 meses,
ele voltou para casa, ele está bem, ele tem a família de volta. O que você tem a dizer para os que serão os futuros testemunhos da próxima Fogueira Santa? Perseverem, não desistam. O hoje não determina o seu amanhã. O sofrimento hoje não pode silenciar ou te cegar diante do tamanho de Deus, que o problema não é maior que o tamanho do teu Deus. Persevera. Na próxima vez é você quem vai estar aqui.